Olá, tudo bem? Hoje é quarta-feira, vamos então com mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar então sobre classe média. O que é a tal da classe média? Muita gente tem raiva da classe média, igual a Madalena Chauí, né? Naquele vídeo antológico dela sobre a classe média. Vamos lá, então, eu odeio a classe média. Bom, e se você gosta de um trabalho democrático e um cara que não é classe média e que é de esquerda, 100% esquerda, aqui na internet, colabore com esse canal, né, cara? Deixe o financiamento, do like e compartilhe esse vídeo se você gostar com alguém que é classe média, só para encher o saco mesmo, né? Bom, assim como você, eu também tive muito contato com classe média e geralmente algumas pessoas têm um pouco de dificuldade em se entender o que é classe média, que elas são, o que produzem, como é, né? A vida de uma classe média. Vamos lá então para falar o que é classe média. Bom, existem dois tipos de pessoas no capitalismo que aquele senhor barbudo identificou, né? Num livrinho chamado Manifesto Comunista. Eu acho que pouca gente conhece, né, o Manifesto Comunista. Como é que são essa divisão? Os que estão em cima são a classe dominante, né, ou donos do meio de produção, aqueles que têm o dono da empresa, da indústria, da fábrica, né, o dono do meio de produção, né? E aqueles que são o proletariado, né, o trabalhador, o operário, ou pobres mesmo, né? Tipo eu. O que mais que a gente pode colocar aqui? Então, existe essa divisão de classes entre o proletariado e o burguês. Pode ser tanto burguês, olha só, o nome de um burguês, dono dos meios de produção, rico, enfim, tem uma infinidade de nomes para você identificar esses indivíduos. Do outro lado estão pobres, proletariados, trabalhadores, operários, também como você queira chamar. Então tem uma rivalidade. Tem gente que não é pobre, mas também não é rica, né? Tem gente que não é dono nem dos meios de produção, nem da força de trabalho, né? Não é dono de uma fábrica, por exemplo. Por exemplo, esse objeto aqui, ó. Não vou falar o que é, mas você tá vendo, né? Ó, tá vendo? Faz barulho e tal. Isso aqui tem uma empresa que produz isso aqui, não tem? Pois é. Disso aqui, você observa que esses caras que produzem, quem produz tudo numa fábrica, são os trabalhadores. A classe média ela não tem a força de trabalho, né? Lembra daquele filme do Chaplin que ele apertava o parafuso? Pois é, o Chaplin ali estava interpretando um trabalhador. Pois é, a classe média ela não aperta parafuso, ela não trabalha, ela não pega no pesado. A classe média ela não trabalha, né? Então ela não tem a força de trabalho, tá certo? Porém, a classe média ela também não tem outra coisa que é bem importante numa sociedade capitalista, né? Ela não trabalha, ela não aperta parafuso, ela às vezes sim, né? Dependendo do caso, mas a classe média ela não trabalha, porém ela também não é dona de uma fábrica, né? Se for fábrica, então é uma fábrica bem minúscula, né? Então a classe média é esse intervalo que tem entre o trabalhador e a classe dominante. Ela não tem os meios de produção, mas ela também não tem a força de trabalho. Ela não trabalha e ela não é proprietária dos meios de produção. Então ela fica nesse meio aqui, né? Então a classe média, só para você entender aqui, a classe média ela é esse intervalo, né? E a classe média ela sonha um dia se tornar classe dominante. E o que a classe média faz? A classe média ela aproveita desse sonho dela e pauta por coisas como antidemocracia, o fim dos direitos dos trabalhadores, o fim dos direitos trabalhistas. E o pesadelo maior, o maior medo da classe média é se tornar trabalhador, né? Consequência disso,
algumas coisas que a classe média é. A classe média não gosta de direitos trabalhistas, a classe média não gosta de... o que mais que a classe média não gosta? A classe média não gosta de direitos para os pobres, a classe média não gosta de cotas, porque isso vai tirar o direito dela, né? É assim que a classe média pensa. A classe média odeia Paulo Freire, porque o Paulo Freire alfabetizou cortadores de cana, né? A classe média não tem consciência de classe, a classe média apoia projetos que vão contra os interesses dela, porque um dia ela vai se tornar, porque trabalhando muito na lojinha de bugiganga dela, né, na lojinha de material de construção dela, um dia ela vai se tornar, com muito esforço, com muito trabalho, um dia ela se tornará proprietária dos meios de produção. Um dia ela vai se equivaler a, sei lá, ao dono da Americanas. Que é o dono da Americanas mesmo, cara? Não sei. Vou fazer uma pesquisa bem rápida aqui no Google, no ato. Bom, eu não sei quem é o dono da Americanas, mas um dia ela sonha, né? Ah, minha lojinha um dia vai ser igual o Magazine Luiza. A minha lojinha um dia vai se tornar uma Casas Bahia. Eu estou citando empresas, tá, gente? Eu não sou financiado por nenhuma delas, viu? Aqui é canal independente. Então, a classe média, ela sonha demais. Ela sonha com um monte de coisa. Ela tem desejos. E o medo da classe média é se tornar pobre, né? E ela vai ao encontro de projetos, de coisas que é contra os direitos dela, né? Sei lá, que vai afetar, que é favorável a grandes empresários e é contra ela, né? Porque ela sonha um dia ser subsidiária. Estou falando das lojas americanas, das Casas Bahia, né? Porque ela acha que o botequim dela, a bodega dela, um dia vai chegar ao status de mega empresa, de uma startup de sucesso, né? Ela acha, a classe média acha, então, que ir contra os direitos dos trabalhadores, e nem adianta, cara, você tentar falar, não, velho, não faz isso não, você vai acabar com o direito da classe trabalhadora. Não adianta. Não adianta, porque esses filhos da puta, eles vão contra os direitos, eles não fazem autocrítica, né? Odeiam governos que são pelos direitos dos trabalhadores, odeiam os trabalhadores, né? Mesmo tendo uma condição assemelhada à classe trabalhadora, ela odeia, né? Deixa eu ver aqui, fiquei com curiosidade agora. Lojas Americanas, pesquisar quem é o proprietário de Lojas Americanas. Eu sou assim, cara, eu sou baixa curiosidade, eu vou na hora. É uma empresa de varejo fundada em Niterói, do Rio de Janeiro. Proprietário 3G Capital. Presidente é o Carlos Alberto Sicupira. Bom, então a grande intenção, o grande desejo da classe média é o supermercadinho, a mercearia da classe média um dia se tornar um Carrefour, ou sei lá, essas lojas grandes, né? O hipermercado extra. A grande sacada desses caras é que um dia eles poderão se tornar uma mega empresa, né? E eles falam, não, imagina, com o meu trabalho, com o meu esforço, eu vou me tornar um mega investidor, né? Eu vou me tornar um expert em alguma coisa, né? Eu vou me tornar isso. Não vai, cara, não vai. Tá certo? Bom, então só para deixar claro, então classe média é isso, né, velho? É o intervalo entre a classe dominante e o proletariado. Eles não têm os meios de produção, eles não têm a força de trabalho, eles não vendem a força de trabalho para outras pessoas e acabam fudendo com a vida de todo mundo, inclusive a minha, inclusive a sua. E se você é classe média, você detesta esse canal, você detesta o Lula, você detesta a Dilma, você me detesta, detesta o PT, detesta o fato de eu ser filiado ao Partido dos Trabalhadores, odeio o PSOL, odeio toda a esquerda, né? Porque não tem autocrítica. Então, adeus classe média.
Tchau, até o próximo. Os Aluitaus a vencer. Vidas negras importam. Tchau.